Então vamos lá, meus queridos alunos. A aula de número 6 é uma aula envolvendo juros compostos. A aula de juros simples, que foi a aula de número 5, como o próprio nome diz. Juros simples ele é mais fácil a aplicação, mais fácil o cálculo. Juros compostos já começa a depender um pouco mais de calculador, envolver números decimais, apesar que serão dadas aqui algumas dicas, algumas orientações que facilitam o cálculo. Vamos lá. Bom, juros compostos. A ideia, a operação financeira é a mesma. Ou seja, a gente tem uma quantia inicial chamada de capital, a gente tem uma quantia final chamada de montante, e os juros é quem vai fazer a ponte entre eles. Só que agora é um JC, conhecido como juros compostos. Então a ideia é a mesma. Só que, inicialmente, em vez de ter 100 como quantia de referência, eu vou colocar aqui uma unidade como quantia de diferença. E aqui vai crescer em função de uma taxa e de um tempo. Lá na aula de número 4, quando a gente falou de porcentagem, eu citei para os senhores o fator de aumento. Então aqui vai existir o que a gente chama de fator de aumento dos juros compostos, que é aquele 1 mais I, só que 1 mais I elevado ao tempo. Porque esse fator ele cresce exponencialmente, aplicando o que a gente chama aí de juros sobre juros. Então, uma comparação básica é que se o capital está para 1, o montante vai estar para 1 mais I elevado a T, onde I é a taxa, T é o tempo. E esse 1 mais I nada mais é do que o fator de aumento dos juros compostos. Esse daqui é o nosso fator, ok? O famoso fator dos juros compostos, beleza? É um fator de acumulação de capital. E aí a gente faz uma proporção direta aqui, toda proporção direta multiplicando cruzado, e daí surgirá a famosa fórmula dos juros compostos. O que eu fiz aqui foi rapidamente uma dedução da fórmula, mas é uma dedução bem simples. Vamos lá? Montante vezes 1, montante, capital que multiplica o fator. Então, capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Ok? Bom, se você observar, eu fiz uma comparação total de 1. Como eu fiz uma comparação total de 1, essa taxa aqui ela tem um nome. Ela é uma taxa unitária. Vamos colocar essa observação rapidinho aqui. Essa é uma taxa unitária. E o que significa uma taxa unitária? Vamos supor alguns exemplos. Vamos supor que o exercício traga que a taxa é 25%. A gente não vai colocar 25%. A gente, nessa fórmula, a gente vai ter que colocar 0,25. Imagine aí, é bem simples. É só deslocar a vírgula 2 casas decimais para a esquerda, que é o mesmo que dividir por 100. Então, 25% é o mesmo que 0,25. Imagine que é uma taxa de 40%. Uma taxa de 40%, andando 2 casas decimais, fica 0,40. Opa, mas esse zero aqui a gente pode desprezar. Então, 40% é mais conhecido como 0,4. Imagine que a taxa do exercício trouxe 5%. Na hora da aplicação dessa fórmula, a gente vai colocar 0,05 e assim sucessivamente. Então, os juros compostos, a gente tem essa fórmula como a fórmula padrão. E caso a gente precise dos juros, os juros vai ser a ponte entre eles, a gente vê na prática dos exercícios. Mas essa é a fórmula padrão dos juros compostos. Uma grande observação, lembrando que esta taxa, ela sempre será de forma unitária. Sempre a gente vai mexer aqui com números decimais. Tanto que existe a tabela dos juros compostos que traz boa parte desse cálculo já previamente feito. E aí, antes do exercício, eu gostaria só de uma pequena dica de cálculo. Como aqui a gente vai mexer muito com potência, com números decimais e potência, uma situação que a gente encontra bastante nos exercícios é a potência 2, é a aplicação por 2 períodos, 3 períodos. E uma dica de cálculo seria o seguinte, acompanhe o raciocínio. Imagine que eu teria 1,01 elevado ao quadrado. Primeiro, isso vai gerar 1, e como eu tenho 2 casas decimais, aqui vão gerar 4 casas decimais. E para achar essas 4 casas decimais é bem simples. Você vai fazer simplesmente 1 ao quadrado, que é 1, e colocar aqui, e 1 vezes 2, que é 2, e colocar aqui. Como assim? Vamos lá de novo.
Você vai separar aqui em duas casas decimais. Essas duas últimas vai ser o número elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1. E essas duas primeiras é simplesmente a multiplicação. 1 vezes 2, 2. Quer ver? Vamos expandir um pouquinho mais. 1,02 ao quadrado. 1,4 casas decimais. Vê? 2 ao quadrado, 4. E 2 vezes 2, 4. Então, confira aí. 1,02 ao quadrado é exatamente 1,0404. Quer ver? Outro. 1,03 ao quadrado. Na comparação aqui vai ficando mais fácil você entender essa dica. 3 ao quadrado, 9. E 3 vezes 2, 6. Então, simples. Essas duas casas decimais é o quadrado, 3 ao quadrado, 9. E essas duas casas decimais é a multiplicação. Você pode ir treinando aí, expandindo. 1,04 ao quadrado. Fazer? 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 2, 8. Tá prontinho. Então, uma dica rápida para o quadrado, para quando trabalha com 1, alguma coisa. Mais uma. 1,05 ao quadrado. 1, que tem duas casas decimais. Você dobra a quantidade de casas. E aí, vamos lá. 5 ao quadrado, 25. E 5 vezes 2, 10. Pessoal, isso serve também para uma casa decimal só? Serve, você vai expandindo. Se eu quisesse fazer aqui, por exemplo, ó, só 1,3 ao quadrado. Fiz 1,03, agora vou fazer 1,3. A diferença é o seguinte. Só tem uma casa decimal, eu dobro. Coloco duas. E a mesma lógica. 3 ao quadrado, 9. E 3 vezes 2, 6. Tá prontinho. 1,69. Mais uma. 1,04 ao quadrado. 1,4. Que aparece justamente uma situação aqui que eu gostaria de apresentar. 2 casas. Olha só. 4 ao quadrado, 16 vai 1. Normal. Uma operação normal. Aqui só uma casa. 4 ao quadrado, 16 vai 1. E 4 vezes 2, 8. E 1, 9. Confira aí. 1,96. É uma dica rápida de cálculo que a gente vai acabar utilizando aí em alguns exercícios para agilizar o procedimento justamente desses números decimais. A princípio é uma dica só para o quadrado. Existem alguns raciocínios para o cubo, para a quarta, mas vai ficar para um próximo momento. Por enquanto, só a dica do quadrado. Bom, vamos à resolução de exercícios envolvendo juros compostos. Então, cuidado que a fórmula é um pouquinho mais difícil, mas os detalhes eu informo aqui durante a resolução. Então, olha só. Considere uma aplicação financeira no valor de 10 mil. Lembrando que essa quantia aplicada ela é chamada de capital. Então, a gente tem um capital de 10 mil reais, paga uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, só que aqui tem um detalhe, 2% está em forma percentual, a fórmula dos juros compostos vai ser, a gente vai ter que adequar essa taxa. Aí, neste caso, qual é o montante no final de 2 meses? Então, o tempo da aplicação é 2 meses. Aqui está tudo tranquilo, a taxa está ao mês, o tempo está em meses, e ele quer saber o montante dessa aplicação. Cuidado para não confundir as fórmulas. Se fosse juros simples, a gente usar aquela formulazinha mágica do CIT. CIT sobre 100. Principais diferenças, além da fórmula, aqui permite a taxa do jeito que está. Como a aplicação é uma aplicação a juros compostos, e está escrito aqui, a juros compostos, a gente vai fazer o seguinte, a fórmula muda. A fórmula é a fórmula do montante, não é dos juros. Montante é igual ao capital que multiplica o fator. Que fator é esse? 1 mais I elevado a T. Daqui para frente é substituição de fórmula. Vamos lá? Montante é igual ao capital. Esse capital é de 10 mil reais. 1 mais a taxa, que esta taxa aqui ela é 2%. Só que nessa fórmula a gente não pode colocar 2%. A gente vai ter que colocar isso daqui como 0,02%. De onde eu tirei isso? 2 sobre 100, 2%. Anda 2 casas decimais. Então, a taxa é de 0,02 elevado ao tempo, que por uma coincidência aqui também é 2. Fechou? Então, só cuidado em relação à taxa. A continha fica assim, montante é igual a 10 mil, que multiplica 1 mais 0,02, que é 1,02 ao quadrado. Aqui é inevitável.
E lembrando da ordem matemática das operações. Eu não posso chegar aqui e multiplicar. Onde tem uma potência, a prioridade da conta é justamente fazer a potência. Então eu preciso primeiro fazer essa continha. Em algumas questões de vestibulares, concursos, esses valores aqui de vez em quando vêm até previamente calculados. Isso, por exemplo, se for um expoente maior. O exercício não vai exigir que você calcule 1,02 elevado a décima. Seria um cálculo muito demorado que foge à hora de uma questão de prova. Agora, para nós aqui, uma potência pequena é tranquilo fazer. Então, o montante será igual a 10.000, que multiplica, você vai fazer 1,02 ao quadrado, que é 1,02 vezes 1,02. Como eu expliquei a dicasinha, você vai fazer 2 vezes 2, 4, e 2 ao quadrado, 4. Volta um pouquinho o vídeo, vê a dica aí, você vai ver que é rapidinho. Então, o montante gerado dessa aplicação, aqui eu tenho 4 casas decimais e 4 zeros. Eu posso simplificar. Então, multiplicar por 10.000 é o mesmo que andar 4 casas decimais. E aí eu vou direto para a resposta. Fica 1 vezes 10.404, que é o mesmo que isso daqui. Observe que eu fiz todo o cálculo sem calculadora, mas utilizando técnicas de cálculo aqui. Essa última técnica que eu vou utilizar bastante também, essa compensação das casas decimais. 4 zeros, 4 casas decimais. Então já fica essa multiplicação vezes 1, que é ela mesma. Fica 10.404. Então é o gabarito do exercício. 10.404, gabarito letra B. Na questão de número 2 diz o seguinte: um investidor aplicou a quantia de 20.000 a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês. Essa quantia aplicada, lembrando que é o capital. É um capital de 20.000 a uma taxa de 10% ao mês. Ao final de 3 meses, ele quer saber qual é o montante que vai ser gerado. Então, a taxa é de 10%, o tempo da aplicação é 3 meses. Vamos aos cálculos. Bom, como eu quero calcular o montante, a juros compostos, tem uma fórmula pronta para isso. Montante é o capital que multiplica o fator dos juros compostos, que é aquele fator de aumento, 1 mais i, porém elevado ao tempo. Cresce exponencialmente. Logo, esse montante será igual ao capital, que é 20.000, substituição de fórmula. O 1 é da fórmula, mais a taxa, não posso colocar 10% assim, vamos até colocar aqui no cantinho, essa taxa de 10% é 10 sobre 100, que é 0,10, que é o mesmo que 0,1. Essa fórmula ela só permite a taxa unitária, elevada em 3 períodos. Agora é continha. Montante é igual a 20.000, que multiplica 1,1 elevado ao cubo. Não posso fazer a multiplicação, aqui primeiro eu tenho que fazer a potência. Vou simular essa continha aqui para os senhores. 1,1 ao cubo nada mais é do que 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Primeiro fazendo 1,1 vezes 1,1. Fazer a continha aqui mesmo. Então vai dar 11, 1 vezes 1, 1 vezes 1 e 11 aqui. Vai dar 1, 2, 1. Isso daqui é o quadrado. Ainda eu preciso multiplicar esse resultado por 1,1. Beleza? Só contando a casa decimais, como tem duas aqui, aqui duas, e o gabarito terão 3 casas decimais. Multiplicação com números decimais é como se não existisse as vírgulas. Vai multiplicar normalmente, depois se considera isso. Vamos multiplicar. 1 vezes 121, 121. 1 vezes 121, 121. Só somar. Aqui fica 1, 3, 3, 1. Vamos considerar 2 casas daqui e uma daqui, ficam 3 casas decimais. Claro, essa continha aí com a calculadora você faz rapidinho. Então, lembrando que os juros compostos, elas começam a depender um pouco mais de calculadora. Poderia ter usado o macetezinho do quadrado também para agilizar algum processo, mas eu preferi nesse exercício fazer a conta aqui na íntegra. Então, o montante vai ser igual a 20.000, que multiplica 1,331. Vou fazer uma compensação aqui, ó. 3 casas decimais, posso tirar 3 zeros. E aí a conta aqui fica simples. Fica 20 que multiplica 1.331. Vou multiplicar por 2, o dobro de 1.331, vamos dobrar, dá 2.662, mais um zerinho que ficou para trás aqui. Gabarito, 26.620. 26.620. Gabarito, letra C. Vamos à questão de número 3. Diz assim:
Um cliente contraiu um empréstimo junto ao banco no valor de 20 mil, a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês, com um prazo de 2 trimestres. Opa! Taxa ao mês, tempo em trimestre. A gente tem que organizar, ajustar isso daí. Contados a partir de liberação do recurso. Só uma pausa, essa questão caiu no Banco do Brasil. O cliente quitou essa dívida exatamente no final do prazo determinado, não pagando nenhum valor antes disso. Então ele pegou uma quantia, que é de 20 mil, e vai pagar daqui a 2 trimestres a uma taxa de 4% ao mês. Lembrando que isso daqui é um cálculo real. Os juros compostos eles existem da forma que é calculado aqui. Ele quer saber qual o valor dos juros. Essa questão não quer um montante, ele quer só o acréscimo sobre o capital. Qual o valor dos juros pagos pelo cliente na data da quitação? Vamos aos cálculos. O capital é de 20 mil, a taxa é de 4% ao mês. Lembrando que 4% é 4 sobre 100, eu já vou colocar aqui no formato unitário, 0,04. O tempo é de 2 trimestres, e 2 trimestres, cada trimestre 3 meses, 2 trimestres 6 meses. Esse ajuste aqui é importantíssimo. Taxa ao mês, tempo em meses. E nesse exercício em especial, eu quero os juros. Vamos aos cálculos. Fórmula básica, montante é igual a capital que multiplica o fator de aumento. Não esqueça, tem até nas aulas de porcentagem. O fator de aumento é 1 mais I, só que aqui a juros compostos tem o tempo. Logo, montante é igual ao capital, que é um capital de 20 mil, 1 mais a taxa, que é de 0,04, elevado ao tempo, que é 6 períodos. Professor, mas como é que eu vou fazer essa conta aqui? 1,04 elevado a sexta. Você não vai. Esses dados aqui já estavam no próprio exercício. Então, no próprio exercício já tinha esses dados. O que eu falei em concurso vestibular, caso o expoente seja maior, já vai vir previamente calculado. E foi isso que aconteceu. Acompanha comigo aqui. Então, 1,04 elevado a sexta, ou seja, que é exatamente esse valorzinho, já veio previamente calculado. Então, a gente teria só que substituir 20 mil, que multiplica 1,265. Então, vamos fazer essa continha, e não é a resposta ainda, é só um montante. Vai fazer 20 mil vezes 1,265. Dica, 3 casas decimais, você pode cortar 3 zeros. E aí você vai fazer uma multiplicação mais redonda. Você vai fazer 20 vezes 1.265. O dobro de 265 dá um total de 25.300. 165 vezes 2 dá 253, certinho. Então, isso daqui é um montante. Só recapitulando, só multipliquei 20 vezes esse valor. Então, multipliquem aí para conferir. 20 vezes 1.265, 25.300. Porém, você aplicou 20 mil e resgatou 25.300. Esse exercício ele quer os juros. E lembre que os juros é o acréscimo, é a ponte entre esses dois valores. De 20 mil para 25.300, houve juros. E os juros é de quanto? Você vai tirar um do outro, vou fazer a continha final aqui, vai pegar 25.300 e tirar 20 mil. Então, o acréscimo sobre o capital é de 5.300. Então, R$5.300, gabarito final. Ok? Gabarito dessa questão, letra A. Vamos ao quarto exercício de juros compostos. Um exercício que caiu para a Polícia Civil disse assim: o montante de determinado capital aplicado por 6 meses em uma instituição financeira que pratica juros compostos mensais de 1,5% é de 5.995. E essa questão ela já está me dando o montante. Releia, o montante de determinado capital. Então, o montante é de 5.995. A taxa mensal é uma taxa de 1,5% ao mês. E aí ele fala, nessa situação, considerando isso, e o tempo da aplicação são 6 meses. Então, considerando, isso daqui é importantíssimo. Muitas questões já trazem esses dados previamente prontos, até porque expoentes altos como a sexta, sétima, oitava, décima segunda, fica inviável fazer manualmente. Essa era uma prova sem calculadora.
e ele quer saber o capital aplicado, o valor do capital. Então vamos aos cálculos. O cálculo aqui é o seguinte, a fórmula é única. Montante é igual a capital, que multiplica o fator, que é 1 mais i elevado a t. Só que o fator, esse fatorzinho aqui, ó, você analisar esse exercício, está prontinho aqui, ó. Porque a taxa é de 1,5 está aqui, e o tempo é de 6 meses está aqui. Então, este cálculo, ele está prontinho aqui. Então, vamos lá? Montante, 5.995, é igual ao capital, que é o que eu quero, vezes o fator. Vou economizar tempo aqui, ó. O fator, a taxa é de 1,5, essa taxa está aqui, ó, antes de 2 casas decimais, e o tempo, 6 meses, o tempo está aqui. Então, como está prontinho, o fator é só jogar ele aqui, que é 1,09. Então, o examinador ele já deu essa parte do cálculo. Era só você identificar que esta formulazinha, ela já estava pronta aqui em relação à taxa do tempo. E aí, para achar o capital, aritmética básica, quem está multiplicando, passa dividindo. Então, capital é igual a 5.995 dividido por 1,09. Então, agora é só fazer a continha. 5.995 dividido por 1,09, você vai encontrar aqui um total de 5.500. Qualquer coisa, pare e faça a divisãozinha aí. Então, 5.500, gabarito desse exercício, letra C. Com isso, encerramos aqui as observações pertinentes a juros compostos e este módulo que iniciamos de 6 aulas. Essa foi a aula de número 6, fechando aí com juros compostos. Até a próxima, um grande abraço.